Olá, meu nome é Dr. Fabrício Borba, eu sou médico neurologista. Me pediram para falar um pouco mais sobre a doença de Parkinson. Bom, os sintomas da doença de Parkinson são diversos, tá certo? O sintoma mais fundamental é o que nós chamamos de bradicinesia. Mas o que é esse nome grandão? Esse nome significa uma lentificação dos movimentos. Isso pode acontecer de um lado do corpo, por exemplo, eventualmente na mão, nas pernas, em qualquer região do corpo, tá certo? Outros sintomas que podem acontecer na doença de Parkinson são o tremor, tá certo? Mas ele não é obrigatório, normalmente é um tremor que acontece quando a pessoa está parada, tá certo? Existe também a rigidez, né? Então a pessoa fica bastante rígida e o médico consegue perceber isso muito bem no exame físico, tá bom? E eventualmente o paciente desenvolve o que a gente chama de instabilidade postural, mas isso depois de alguns anos de doença, que é a dificuldade de se manter em pé ou, enfim, de regular o movimento em pé e andando, tá certo? Existem vários outros sintomas, tanto do movimento quanto sintomas que não têm a ver com o movimento. Por exemplo, dores no corpo, tá certo? Distúrbios do sono, alterações psicológicas, né? No estágio mais tardio pode evoluir para uma dificuldade de pensamento, que a gente chama de demência, tá certo? O diagnóstico, ele é feito basicamente por uma avaliação clínica aprofundada, tá certo? Então, o mais importante é a soma de todos os sinais e sintomas, os antecedentes do paciente, em um exame físico em que eu vou comprovar, né, uma soma desses sintomas para fechar os critérios diagnósticos. Não existe um exame só, ou nenhum exame que vá dar um resultado doença de Parkinson, tá certo? Os exames complementares nem sempre são necessários, mas quando são, normalmente é para excluir uma outra doença, tá certo? Ou quando a gente está em dúvida entre duas doenças diferentes. O tratamento, ele é complexo, existem vários medicamentos para a doença de Parkinson. Nenhum desses medicamentos, no momento, consegue parar completamente a doença. Porém, eles conseguem manter a pessoa com uma qualidade de vida, né? Há uma melhoria dos sintomas e a pessoa permanece mais tempo bem, né? Com uma qualidade de vida adequada, tá certo? Além disso, é importante, além dos medicamentos, é importante outras coisas no tratamento, tá certo? Tudo isso que a gente acaba orientando no consultório. Por exemplo, a fisioterapia é essencial, especialmente com um fisioterapeuta que tem experiência com pacientes com doença de Parkinson, realização de exercícios físicos regulares, uma alimentação adequada, tá certo? Então, é um tratamento, um acompanhamento multidisciplinar, tá bom? Por último, me perguntaram também se existe alguma forma de prevenir a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, neste momento, na ciência, a gente não tem um fato, alguma atitude que a gente possa fazer para evitá-la, tá certo? Mas acredita-se que manter uma vida saudável com exercícios físicos regulares pode ter um impacto benéfico aí para eventualmente diminuir um pouquinho a sua chance de ter doença de Parkinson. É uma doença muito comum, tá certo? E existem algumas formas mais raras que são o que a gente chama de familiares, ou seja, elas podem passar de pai para filho. Mas essa é a minoria dos casos. A maioria dos casos não tem um familiar que vai passar a doença para o outro, tá certo? Então, em geral, se a pessoa tem um familiar, especialmente que se iniciou na idade mais avançada, né? A gente não fica tão preocupado em ficar fazendo um acompanhamento específico se a pessoa não tem sintoma algum, tá certo? Claro que se a pessoa tem sintomas, ela tem que ser avaliada por um neurologista, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida depois, pode mandar. Um grande abraço, tchau, tchau.